paz do Senhor, amada família de Canoas Norte. Eu sou o irmão Sérgio Ramos e congrego ali na congregação Uruguai, pastoreada pelo pastor Fabiano Chagas e no distrito Igara pelo pastor Neemias Lemos. Eu quero já aqui deixar o meu agradecimento à nossa liderança da nossa igreja, na pessoa do pastor Nelson Freitas, e deixar o meu agradecimento aqui ao nosso amado irmão evangelista Rudinei, que é o responsável, superintendente da Escola Bíblica no todo o campo AD Canoas Norte. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade, e quero aqui agradecer a Deus também por essa oportunidade, principalmente a Ele, né? Então, meus amados irmãos, estamos aqui para ministrar a pré-aula, terceira pré-aula, né, do nosso terceiro trimestre, que vai tratar aqui do perigo do ensino progressista. Já quero deixar aqui para vocês os objetivos dessa aula, tá? Conceituar o ensino progressista, seus objetivos, qual comportamento devemos adotar para dialogar com essa tendência social. Então, nós estamos inseridos numa sociedade onde nós temos aí grandes desafios pela nossa frente, né? Os ensinos dos nossos filhos, dos nossos parentes, né? Pessoas próximas de nós que estão sofrendo essa influência desse ensino progressista que está em nossas escolas. E como nós devemos combater isso, né? Haja visto que o ensino progressivo ele tem o objetivo de deturbar a fé cristã. E nós vamos ver tudo isso durante essa pré-aula aqui, que vai ser bem objetiva. Nós temos aí uma pré-aula com um objetivo muito simples, que é de passar para os irmãos, embora o tema seja extremamente delicado, extremamente atual, mas nós temos a palavra de Deus que nos garante como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer para superarmos esses grandes desafios que estão lançados sobre a igreja. Vamos ministrar na classe dos adultos, né, a lição 3 do terceiro trimestre, que tem data do dia 16 de julho de 2023, e tem como título, como já falamos, o perigo do ensino progressista. Comentarista pastor Douglas Batista, e nós vamos entrar aqui no nosso texto áureo, tá? Que diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso aqui Paulo falando a Timóteo, que está lá na segunda carta, no capítulo de número 3, no verso 1. Então Paulo já está dando para Timóteo aqui uma ideia de como que será nos últimos dias, né? O que aguarda a igreja de Cristo aí. Antes de entrarmos propriamente dito na lição, é preciso que a gente contextualize o que é um ensino progressista, porque a gente pode ouvir falar de ensino progressista e a gente não tem uma conexão muito ideal para a gente avançar na lição. Então nós vamos fazer aqui rapidamente aqui uma passagem do que é esse conceito, né? O que é o contexto desse ensino progressista, né? Vamos tomar como base quem vem representando esse ensino progressista, né? Tem como seu principal representante Paulo Freire, que também chama de tendência libertadora, né? E a crítica social dos conteúdos, ou seja, daquilo que já existe, daquilo que já está implementado. Então ele tem várias vertentes aqui nesse ensino progressista, que é uma forma de deturbar aquilo que já está implementado, aquilo que já existe, né? Não vamos falar aqui de dogma, mas vamos falar daquilo que já existe. Ele tem aqui como uma das suas máximas aqui, ter o aluno como o próprio objeto do saber, né? O questionamento de tudo aquilo que está na sua volta. Então, isso são vertentes do ensino progressista, né? Então, nós vamos ver aqui que o indivíduo como produto social, o aluno
é o próprio instrumento do aprendizado. Olha o perigo. Então, o comentarista aqui ele foi muito feliz no título da lição quando fala do perigo do ensino progressista, né? É quando aparece, né, essa tendência progressista. Ao final lá dos anos 70, baseada na influência marxista, né, a educação passou a sofrer intervenções tendenciosas no pensamento da liberdade social. Tá? Então se faz uma conexão do pensamento marxista, né, com os ensinos do Paulo Freire. Tudo isso está nas nossas escolas hoje, estão nas faculdades, de forma bem acentuada. Tudo que é ensinado hoje é baseado nesse ensino progressista. E nós vamos entender mais adiante a fundamentação desse ensino progressista. O que ele vem combater, né? O que ele vem chocar. Vem chocar diretamente com a fé cristã. Ele vem, em outras palavras, ele vem negar a existência de Deus. Então, e nós vamos saber como nós vamos combater isso, né? Então, o texto bíblico em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 9, né? Então, não precisamos ler aqui, todos nós conhecemos, vamos estar com as nossas Bíblias na mão, nós vamos fazer aqui, entrar já na introdução aqui, né? Vamos fazer aqui a introdução dessa lição. Já tivemos aqui uma boa ideia do que é o ensino progressista, onde ele nasceu, quem são seus defensores, quais são os objetivos dele. Então agora nós vamos entrar aqui na lição propriamente dita, que a introdução vai dizer o seguinte: nesta lição veremos se os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica ou tentam enfraquecer, né? Suas heresias, e aí, vamos lá, o que é heresia, né? Incoerência, contrassenso, absurdo, contradição aos princípios da fé cristã. Então, tudo isso tem conexão direta com a heresia. Propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Olha que perigo, irmãos. Olha que terreno escorregadio é esse aqui, né? São indiferentes à doutrina bíblica, ou seja, a Bíblia para eles não significa absolutamente nada. A Bíblia para eles é como se fosse um livro comum, né? Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos, né? Então, no tópico 1, vai falar descaracterização do cristianismo. No subtópico do tópico 1, vai ter como título a deteriorização moral, né? A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Foi o nosso texto áureo. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta, fazem instigar, né, a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não o bastante, apesar das investidas heréticas,
A Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Muito bem, vamos já aqui fazer uma breve parada aqui para a gente analisar esse primeiro contexto aqui do subtópico 1. Ele vai primeiro, qual é o primeiro passo, né, dessa doutrina? Ou desse ensinamento progressista, né? Primeiro é ele tentar derrubar aquilo que já existe, como falamos lá no início, né? Deturbar, derrubar, desmoralizar, descaracterizar tudo aquilo que já existe fundamentado na fé cristã. E aí ele vai mais adiante aqui no subtópico 2, ele vai falar erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura e o entretenimento ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Meus amados irmãos, nós vamos fazer aqui a leitura do subtópico 3 aqui para a gente fazer um breve comentário aqui e nessa primeira parte aqui a gente já tem uma ideia do que é o objetivo, né? Primeiro a gente contextualizou o que é um ensino progressista, né? Trouxemos para nós aqui uma ideia do que esse ensino ele tem como objetivo, como pano de fundo. Ele vem como uma coisa boa, despertar o saber, despertar o questionamento. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte do crescimento, desenvolvimento do ser humano. Mas daí, pegar isso como questionamento e passar a questionar a fé cristã, as escrituras sagradas, a existência no mais profundo do seu objetivo, a existência e a negação daquilo que o nosso Deus pode e do poder de transformação através do Espírito Santo, isso já é coisa muito grave. Então, aqui no 3, subtópico 3 do tópico 1, vai falar a corrupção da fé. Com o caráter humano imaculado e a corrosão da ortodoxia promovida pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e por aí vai. A rebeldia e a ausência genuína da conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino. Muito bem, meus amados irmãos. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o objetivo desse ensino progressista é dizer para o jovem, para a criança, para o adulto, que tudo, absolutamente tudo é permitido. Porque tudo é questionável.
Então, ele partindo desse princípio, ele vai dizer que tudo é permitido. Então, essa é a primeira parte da nossa lição. Dando continuidade, meus amados irmãos, nós vamos voltar aqui na palavra-chave, progressismo, que diz o seguinte: corrente de pensamento ou atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudança, especialmente na matéria religião. Isso aí é uma definição da nossa palavra-chave. Muito bem. Seguindo aqui, no subtópico 2, né, vai falar as teorias progressistas. E no subtópico do tópico 2, subtópico 1 do tópico 2, vai dizer o seguinte: a desconstrução da Bíblia. É outro passo importante que eles dão na direção da desconstrução, da descaracterização, né, da desmobilização da fé cristã. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Subtópico 2, depois nós vamos voltar comentando, tá? Subtópico 2 do tópico 2. O teísmo aberto. Isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, tá? Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado. É isso mesmo que tu escutou, tá? Deus é limitado. Eles limitam Deus. Tá? Então, eles estão... Eu não sei de que Deus que eles estão falando, mas nesse Deus aqui, eles estão limitando ele. Não conhece o futuro. Estão falando de Deus, tá? Que Deus não conhece o futuro em detalhes. Não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, muito heresia, diga-se de passagem, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem significa a soberania de Deus, né? Sacrifica, perdão, a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral do mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente a conclusão, é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Qual o sentido que vai fazer orar a Ele, né? Subtópico 3, para a gente ganhar tempo. Na teologia da demitologização, em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização. Tá? Olhando bem devagar, porque a palavra é difícil e um pouco conhecida. Do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina
a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação e os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento vaginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem tirado os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos rapidamente aqui fazer um comentário, principalmente no subtópico 2, quando tem aqui o teísmo aberto. Quando ele fala aqui, afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres do homem. Olha que coisa sem cabimento, tá? Então, assim, cabe a nossa reflexão, irmãos, nisso que está sendo tratado nessa lição aqui. Isso é muito importante, é muito sério, e isso está latente na nossa sociedade e a gente precisa se levantar contra isso. Se levantar, que eu digo, não é para brigar, não é nada disso. É se levantar como cristão, como homem e mulher de Deus, como jovem que tu é chamado aí para militar nessa obra. Ele fala, rejeita-se o conceito de presciência. Então, o que é presciência, tá? É um atributo incomunicável de Deus. A presciência, Deus não comunica com ninguém. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos, eu não sei. Mas Deus sabe. Então, eles estão aqui sacramentando que o nosso Deus, esse atributo, ele não tem. Deus não tem, ele não sabe o que vai acontecer. Então, o que é isso que está sendo ensinado, né? E que depende da ação do homem para o que vai acontecer. Façamos a nossa reflexão. No final nós vamos ter toda a receita para a gente combater isso. No tópico 3 vai falar refutando o ensino progressista, né? Reafirmando a autoridade bíblica. Aí ele vai começar, aqui o comentarista vai começar a nos dar base, vai começar a nos dar munição e armas de como a gente combater esse mal que está na nossa sociedade. No subtópico 1 do tópico 3, ele vai falar reafirmando a autoridade bíblica. No subtópico 2, ele vai falar ensinando as doutrinas bíblicas. Tudo isso são coisas que a gente já pratica na nossa igreja constantemente. Todo domingo de manhã nós estamos lá fazendo o quê? Ensinando as doutrinas bíblicas. No subtópico 3, ele vai falar enfatizando a santificação. Então, repare que ao ponto que a doutrina ou o ensinamento, né, progressista, ele vem graduando a sua ofensa, ele vem graduando a sua investida contra o evangelho, contra o ensinamento bíblico, contra o próprio Deus, né? O nosso comentarista aqui, ele vai também graduando a partir do subtópico 1 do tópico 3, reafirmando a autoridade bíblica. Peraí, é nisso aqui que eu acredito. Ensinando, se eu acredito, eu passo para frente, eu ensino, fazendo discípulo, que diz lá na palavra de Deus. E enfatizando a santificação. Tudo isso vai me levar para um caminho de sucesso na minha vida cristã. Um caminho de sucesso. Então, enfatizando a santificação, o fortalecimento da doutrina bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade.
O verbo santificar vem do grego hagiozo, agiozo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é traduzido do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe a novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Está aqui, está resumidamente aqui. Agora, eu quero fazer aqui rapidamente, para a gente encerrar, a leitura em 2 textos. Um está nas Sagradas Escrituras, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, tá? Nos versos 6 e 7. O que ele vai dizer aqui? Que nós somos sujeitos a toda autoridade constituída. Tá? Toda autoridade é constituída, permissão de Deus. Então ele diz aqui, ó. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que é deveis. A quem é tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. E a quem é temor, temor. E a quem honra, honra. Tá? Isso, Romanos 13, 6 e 7. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, esse livrinho aqui, ó, na página de número 150, ele vai dizer o seguinte, importante prestar atenção nisso, para a gente encerrar. As autoridades constituídas. Reconhecemos a legitimidade das autoridades constituídas e ensinamos nossa submissão a elas. Por isso que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Portanto, é necessário que lhes estejam sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Romanos 13, 2 e 5. Temos, porém, a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. Enquanto organização civil, a Igreja está submetida ao Estado. Olha, tendo como limite tal submissão os preceitos bíblicos, de sorte que, em caso de conflito, entre as normas emanadas do Estado e a Bíblia, esta prevalece sobre aquela. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Fica para nossa reflexão, meus amados irmãos. A conclusão aqui vai falar as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsa e descaracterização da fé. A heresia progressiva critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da Igreja não deve ser inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Irmãos, em nome de Jesus, essa lição serviu de muita valia para nós fazermos uma reflexão da sociedade que nós estamos vivendo e da diferença que nós devemos fazer nessa sociedade. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Igreja do Senhor, a Decanoas Norte, a nossa grande família. Que Deus vos abençoe e que Deus te fortaleça, te dê vigor físico e espiritual para combater esse mal dos nossos tempos. Essa ideologia, todo esse tipo de mal que vem de encontro à nossa juventude, de encontro a homens e mulheres, e nós cristãos também, nós não estamos isentos disso. Mas que Deus te fortaleça e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.